Olá, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Diego, eu sou tarefeiro aqui da Casa Espírita em Vespasiano, no Caridade, e em Belo Horizonte, no Irmão Mateus e Tomás. Fui convidado para fazer este estudo hoje com vocês. O tema é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Este é um capítulo que está no Evangelho segundo o Espiritismo e trata-se de um trecho do Evangelho de São João, que está escrito no capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Então, que o Pai possa nos abençoar, iluminar nossas mentes e corações, nossos mentores que estão conosco também, e com isso, iluminando nossas mentes, possamos tirar melhor proveito deste estudo, colaborando para o nosso crescimento pessoal, moral, em nossa estada aqui na Terra, cumprindo o objetivo de nossa reforma íntima. Bom, este trecho do Evangelho, ele trata da conversa que Jesus teve com seus discípulos após a ceia, após a última ceia. Ele estava despedindo dos seus discípulos e os seus discípulos, temendo não estar mais com o Mestre Jesus, interrogando como eles encontrariam com ele, Jesus veio dizer para que eles não se preocupassem, que ele não estaria com eles naquele momento, mas que aquilo ali, aquele mundo onde eles estavam, não é o único, que existem muitas moradas na casa do Pai. Então vamos fazer uma breve leitura deste trecho do Evangelho. Jesus disse: que vosso coração não se perturbe, crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e depois que me for, e que vos tiver preparado um lugar, eu retornarei, e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, vós aí também estejais. Então, o estudo de hoje, ele vem falar para nós e vem trazer o maior conhecimento para nós, através desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, da pluralidade dos mundos no universo. Por muitos e muitos anos, boa parte da humanidade acreditava que a Terra era o centro de tudo, que nós éramos seres privilegiados, que o Sol, inclusive, girava em torno da Terra. Então a ciência, hoje já bem mais avançada, já conseguiu provar muitas outras coisas, e desmistificou este conhecimento antigo que se tinha que a Terra era o centro. Mas Jesus lá atrás, bem lá atrás, já há 2000 anos, já nos trouxe essa informação. Ele já disse que existem muitas moradas na casa do Pai. Então vamos falar um pouquinho sobre essa ótica que Jesus veio nos trazer. A casa do Pai, o que seria a casa do Pai? A casa de Deus. Nós já aprendemos que Deus está em tudo, está em todos os lugares. Deus é onipresente. Se Ele está em todos os lugares, a casa do Pai é todo o universo.
né? Então, quando Jesus fala que existem muitas moradas na casa do meu Pai, existem muitas moradas no universo, não só a Terra. Então, estes mundos, eles estão de acordo com a evolução de cada ser. Eles têm um motivo preparado para cada fase, cada etapa da nossa vida, da nossa existência, desde a fase do mineral. Bom, mas antes da gente falar especificamente de cada mundo, eu queria falar com vocês um pouco sobre como que o espírito se relaciona com este mundo. Tem a ver um pouco com o estado que o espírito possui, seu grau de elevação, mais alto ou mais baixo. Ele se relaciona de maneira diferente com o mundo onde está, né? O espírito, ele é liberto, né? Enquanto encarnados, nosso espírito está preso ao nosso corpo, mas mesmo nesse estágio, durante o nosso sono, é possível que o espírito, preso através do cordão fluídico, né, que nos prende ao corpo físico, ao corpo espiritual, ele se desprenda e ele possa ir em lugares diversos. Mas será que o espírito então pode ir para outros mundos? Depende, né? O espírito, ele está mais ou menos preso ao mundo em que ele vive, com que ele se relaciona. Então, quanto mais o espírito está na sua fase mais primitiva, ele está completamente preso naquele mundo onde ele vive. Ele não pode, muitas das vezes ele não consegue nem compreender direito ali o que está à volta dele no mundo espiritual, de tão ligado ao mundo físico. É nos dito, inclusive, que os animais, eles não vivem na erraticidade. O que seria viver na erraticidade, né? Quando o animal morre, o espírito vai para o plano, o espírito deste animal vai para o plano espiritual, ele é praticamente imediatamente reencarnado. Ele não tem condições de estar convivendo ali no plano espiritual, salvo algumas exceções. Não é o nosso objetivo aqui falar sobre elas. Então, o espírito mais primitivo está muito ligado ali ao planeta que ele vive, ao plano que ele está. Agora, pelo contrário, espíritos mais evoluídos, eles gozam de uma liberdade muito maior, e ele pode viajar para esses outros mundos, para essa pluralidade de mundos que existem, de uma forma muito fácil e tranquila, na velocidade da luz, mais rápido que a velocidade da luz. Eles percorrem grandes distâncias de espaço em um único instante. Então, por mais que o espírito é liberto, ele precisa de uma evolução, de um entendimento, de condições para estar indo e vindo entre esses vários mundos. Mas que mundos então são esses? Vamos falar um pouco sobre isso. Como eu já falei, o mundo, cada planeta, cada mundo, ele oferece as condições necessárias para aquele conjunto de habitantes, sejam eles animais, vegetais, minerais, ou, no nosso caso, estamos na fase luminal. Então ele está de acordo com essa condição, esse desenvolvimento de seus habitantes. Eles oferecem as condições necessárias para o desenvolvimento daqueles habitantes que ali estão. Falando nessa condição hominal, que é a nossa hoje, é nos dito pelos Espíritos, né, neste estudo deste capítulo do Evangelho, que
a forma hominal em todos esses mundos é a mesma. E quando eu falo todos esses mundos, são os mundos já habitados pelo homem. Então a forma hominal é mais ou menos a mesma. Ela vai diferenciar de acordo com a evolução dos seres que estão ali, né? Às vezes uma forma mais bruta, né? E às vezes uma forma mais bela para aqueles seres que já estão mais adiantados, né? O corpo físico quase já não oferece resistência ao espírito, o corpo físico já não se degenera, né? Não sofre as ações do tempo, né? É uma coisa que ainda a gente não tem condições de compreender absolutamente. A gente tem maior facilidade de compreender como estamos agora e o que fomos um pouco lá atrás, né? Porque, por exemplo, a ciência, né, já nos trouxe informações dos homens primitivos que viveram na Terra, né? Nós, como seres primitivos, né? Porque fomos nós mesmos que estivemos lá. Então tem os seres das cavernas, Neandertal, aquela forma humanoide, né? A forma humana. Então ela é mais ou menos a mesma para todos. E ela vai se aprimorando, né? A gente pode ver comparações aí em estudos científicos do homem Neandertal com o homem de hoje. São parecidos, mas não são iguais. A forma é mais ou menos a mesma, mas não é idêntica. Então é isso que os espíritos estavam nos explicando quando ele disse que a forma hominal é mais ou menos a mesma em todos os mundos. Então aí vem a pergunta, né? Se os mundos oferecem as condições necessárias para o desenvolvimento daqueles seres que estão ali, nós vamos permanecer então neste mundo durante toda a nossa cadeia de evolução? O nosso processo de evolução ele vai desde o mineral, a gente já viu isso em a Gênesis, em outras literaturas, né? Quando ainda não existimos em espírito, somente em matéria, né? Depois passamos pela vegetal, e aí vem a época do animal, então a gente já tem um espírito, né? Depois de evolução a gente vem para a forma hominal e depois para a forma angelical. Então durante esse processo a gente vai permanecer então preso àquele mesmo planeta? É uma pergunta que às vezes a gente nos faz. A resposta é não. Não necessariamente. De acordo com a evolução de cada um, e isso depende individualmente de cada um, ele pode atingir um estado em que ele não mais se relaciona, ele não está mais compatível com o mundo onde ele vive. Por exemplo, ele se adiantou muito moralmente, intelectualmente, então ele pode dar um salto para um mundo que seja mais adequado às suas condições, porque ele não tem nada a desenvolver mais naquele mundo. É uma das condições em que o espírito pode ir para um outro mundo. E normalmente isso acontece às vezes até de forma coletiva, né? Um agrupamento de pessoas de uma sociedade em particular, né? Transcende para um outro planeta, para um outro mundo. E uma condição contrária também às vezes acontece. Às vezes a grande massa da sociedade daquele planeta já está atingindo um grau de evolução, né, maior, mas existe uma minoria que permanece ali sem avançar, estacionária. Então eles são levados, eles estão atrapalhando a evolução daquele mundo, são levados para um planeta inferior em desenvolvimento, mas que estão mais ou menos nas mesmas condições de evolução moral desses seres. E lá eles vão poder ajudar aqueles seres que estão mais atrasados que eles a se desenvolverem. Olha como é que é a perfeição da lei de Deus, né? Então ele tira uns que estão atrasados em relação à grande maior parte
da sociedade daquele planeta, leva em um planeta que está mais atrasado em relação a este outro planeta aqui, e lá eles vão ser os mais evoluídos, então vão ajudar aquela sociedade ali a se alavancar, seja intelectualmente ou moralmente, dependendo do que eles têm para oferecer em relação àqueles outros povos. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aqui de cada mundo, né? É uma classificação geral que os Espíritos nos dão para compreendermos um pouco destes mundos. Então, nós temos 5 categorias de mundos. Os mundos primitivos, né? Então, esses mundos primitivos são destinados ali à primeira fase da vida, né? Os Neandertais, até ali, né, a forma mais tribal do ser humano. Depois vamos para os mundos de provas e expiações, que é a classificação do nosso planeta. Os mundos regeneradores, né, que são mundos de transição para os mundos superiores. E esses mundos superiores só dividem em 2, são os mundos felizes, né, onde não existe mais o mal, e os mundos celestiais, né, que a gente pode colocar como a última fase de desenvolvimento ali do espírito, né. O espírito está sempre em desenvolvimento, obviamente, mas para nós é como se tivesse atingido a perfeição. Perfeito só Deus, lembrando bem sobre isso. Mas eles estão tão distantes do que ainda de nós hoje, que para nós é como se fosse perfeito. É o estado, por exemplo, de Jesus Cristo, considerado um espírito puro. Ele já está em comunhão total com Deus. Inclusive, nos é falado que a nossa distância de evolução para espíritos puros, né, ela está maior distanciamento. Se a gente pudesse colocar aí uma classificação linear de desenvolvimento, né, colocando que o espírito puro está aqui e o reino animal está aqui, nós estaríamos mais ou menos aqui, ó. A gente está mais próximo ainda do reino animal. Mal saímos do reino animal, passamos pelo reino primitivo e agora estamos aqui no estado ainda de espíritos que precisam passar por provas e expiações, do que aqui, ó, dos seres celestiais puros. Então a gente tem um longo caminho a percorrer, mas o tempo que vamos gastar para isso depende exclusivamente de nós mesmos. Vamos falar um pouquinho mais detalhado de cada mundo, né? Os mundos primitivos, como eu disse, são os mundos destinados às primeiras encarnações. Lá, a gente acabou de sair do reino animal. Então, o instinto, ele prevalece ainda sobre o homem. Ele é muito forte, muito presente no homem. Então, o que o instinto nos leva a fazer? A sobreviver. Para sobreviver, o homem precisa água, alimento, segurança, né? Então ele passa a maior parte do tempo se ocupando de se alimentar. E como a noção de moral e justiça ainda é muito vaga, muito pouca nesses mundos, a força bruta é a lei que prevalece. Um homem compete com o outro, com os animais, em busca de comida, e para isso ele usa a sua força física para superar suas adversidades. Ele não tem um senso de justiça, por exemplo, para compartilhar aquilo que ele conquista. À medida que ele vai evoluindo, esse senso vai crescendo. Então, por exemplo, ele vai começar a compartilhar aquilo com aqueles ali da sua tribo. Mas mesmo assim, dentro da tribo existe uma disputa muito grande, mas vai começando a crescer. Depois as tribos vão, né, começando a se respeitar um pouco mais, o senso de civilidade vai crescendo, e por aí vai se desenvolvendo, até chegarmos
né, ao tempo de vivermos em um planeta de provas e expiações, que é onde estamos hoje, no planeta Terra. E em um mundo de provas e expiações, o que prevalece, que está bem caracterizado para os humanos presentes nesses planetas, é a inteligência desenvolvida. Muito mais do que a condição moral. Então nós desenvolvemos muito o intelecto, né? A gente vê, por exemplo, só nos últimos 100 anos, não precisamos ir muito longe, como que a ciência desenvolveu, como que a medicina se desenvolveu, né? Como que o transporte se desenvolveu, os veículos, os meios de comunicações foram completamente transformados e continuam ainda em um processo rápido de desenvolvimento. Então a inteligência ela está muito elevada nesses mundos. Em contrapartida, a moral parece que ficou um pouco para trás, né? Ainda carregamos um pouco daquele instinto do eu, do ser selvagem, de fazer para mim. Então isso acaba que arrastamos o orgulho conosco durante essas encarnações, durante esse processo. Está muito presente. Mas com o tempo a gente vai percebendo que já está modificando. A gente pode, por exemplo, friamente analisando, também nesse âmbito aí de alguns anos, né, de 500 anos, por exemplo, de como que a sociedade se desenvolveu moralmente também, por mais difícil que pareça, né? A escravidão era uma coisa comum, era absolutamente comum e aceitável escravizar um outro ser humano, comercializá-lo como fosse uma mercadoria. E 500 anos é uma fração ínfima de tempo em relação ao que já existimos como seres humanos. Então, a escravidão, por exemplo, existia até 100 anos atrás, ela ainda existia, mas já estava naquele processo ali de que muitos não aceitavam. Mas há 500, 300 anos atrás era absolutamente normal. As guerras, que ainda estão presentes nos dias de hoje, em condições muito menores, também eram muito comuns. A gente lê a história da Europa ali, aqueles países que lá existem no velho continente, eles guerreavam muito entre si, estavam sempre um sobrepujando o outro. As fronteiras foram modificadas centenas de vezes no velho continente, sempre um povo sobrepujando o outro. Então, hoje, isso já não é aceitável, por exemplo, na grande maior parte dos países. Então, a gente vem desenvolvendo esse padrão moral. E é por isso que estamos chegando nos grandes momentos de desenvolvimento da humanidade, que é de passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas ainda falando um pouquinho sobre esse planeta de provas e expiações, são planetas onde os seres, como eu disse, né, se desenvolveram muito da forma inteligente, mas pouco moralmente. E por isso acabam sofrendo tanto. Porque o lado moral, que nós mesmos somos culpados, ficou de lado, ficou para trás. Então, por isso tantas as provas, tantas dificuldades, tantas expiações que a gente tem que passar ainda. Porque a gente, nós às vezes não respeitamos o outro como deveríamos. Não perdoamos eles. Então a gente acaba tendo que passar por situações de dor e sofrimento para experimentar na carne a dor que muitas das vezes nós causamos ao outro.
A gente está espiando as nossas falhas. É a maneira como Deus nos ensina e dá a oportunidade de ensinar e compreender com a própria experiência. Cabe a nós aproveitarmos esses momentos para aprender. Toda dificuldade que nós encontramos aqui hoje nessa existência são professoras. São importantes professoras, então que a gente preste bastante atenção em cada dificuldade. Sempre tem uma lição, ou várias. Então que a gente tenha olhos de ver para aprender. E aprender com os olhos da alma, não com os olhos materiais. Porque senão a gente vai pensar, mas o que eu fiz nessa vida para merecer isso? Não, a gente tem que quebrar essa barreira. Nós somos espíritas e temos o conhecimento da pluralidade das nossas existências físicas através das encarnações. Então muitas das vezes nós estamos espiando algo que fizemos lá atrás. E Deus não cobra centil por centil. Jesus já nos disse que uma gota de amor cobre um oceano de pecados. Então, se aquilo que está te fazendo sofrer hoje parece muito doloroso, agradeça. Agradeça porque você está pagando uma pequena fração daquilo que às vezes você causou ao outro. Então, essa dor poderia ser multiplicada por 10. Essa dificuldade poderia ser multiplicada em 10 encarnações. Mas não. Você passa uma vez sentindo um pouco para poder aprender essa lição. Então isso é muito importante. Já nos mundos regeneradores, que é para onde o nosso planeta está indo, está chegando, o que caracteriza estes mundos? Ainda existe o mal nesse planeta. O mal não se extingue assim, como um par de mágica. Ainda existe. Ainda existem os erros. Mas a grande maior parte da sociedade está destinada a fazer o bem, quer fazer o bem, tem a vontade de praticar o bem e de acertar. Vai errar nessa caminhada, mas o objetivo é acertar. As grandes paixões desenfreadas que nos prejudicavam, por exemplo, o orgulho, o egoísmo, já foi deixado para trás. Os povos que vivem nesses mundos, eles já não possuem esse tipo de sentimento, essas características que ainda estão presentes em nós. Então eles têm mais vontade de acertar. Então é um alívio para a gente poder estar presente neste mundo, porque a gente às vezes não vai sofrer as grandes mazelas que precisamos passar por aqui. Não precisamos estar às vezes convivendo com a dificuldade de ter alguém próximo a nós, em nossa vida, que, por exemplo, é muito egoísta e que com isso causa dificuldade em todo mundo, que é uma prova para quem convive com eles. A gente não vai ter mais essas pessoas, por exemplo, nesse planeta. Então as coisas vão ser mais fáceis, Então são mundos considerados transitórios para a gente poder chegar ali ao mundo realmente feliz. As leis que regem a nossa matéria ainda estão presentes nesses mundos. A gente precisa da alimentação, precisa trabalhar para conquistar o alimento físico e se alimentar como a gente faz aqui hoje, como a gente está acostumado. Então, em relação ao mundo material, é tudo muito parecido com o que a gente tem aqui. O que muda realmente nesses planetas é a condição moral dos seus habitantes de estar querendo mudar as atitudes. Eles estão em uma condição mais apta de avançar nessa evolução, sem ter que sofrer grandes provas nem grandes expiações. Mundos felizes, então. Já nos mundos felizes, o mal já não existe. Já passou.
todo mundo ali já não pratica o mal. É diferente do mundo regeneradores, onde a gente tem a vontade de fazer o bem, de praticar o bem, mas acaba que ainda erra, né, nesse estado. Mas a gente, nos mundos felizes, a gente já não tem isso mais, não comete mais esses erros. Então o mal já não existe. O corpo físico, né, que ainda é a forma nominal, como eu disse lá atrás, a forma humana é sempre a mesma, mas ele já é uma, digamos assim, aperfeiçoada. O corpo é mais belo, né? Essas são as palavras que os espíritos utilizam para tentar nos informar dessa condição. Os corpos são mais belos, não sofrem mais os intempéries que a matéria presente hoje no nosso mundo físico, né, sobrepuja o corpo. Então o corpo não envelhece, não se deteriora como a gente está acostumado, né? A morte física não é sofrida pelos seus habitantes, ela é compreendida como uma transformação, uma fase natural de transformação, sequer às vezes até celebrada, né? A infância é muito curta nestes mundos. O espírito, como nós sabemos, ele não existe fase. O espírito da fase infantil, o espírito que está encarnando hoje aqui na Terra, ele não é um espírito infantil, ele é um espírito maduro, porque já existe, já teve várias existências e traz consigo todas as experiências. Mas o corpo físico impõe sobre ele condições de que o espírito não consegue exercer em plenitude a sua capacidade, pelas limitações do corpo, né? Então, como os corpos nesses mundos felizes são corpos muito mais aprimorados, essa infância ela é bem curta. O corpo físico, vamos colocar assim, que é um corpo físico mais sutil, uma matéria mais sintetizada, uma matéria mais pura, ela impõe uma limitação muito menor ao espírito. Então essa fase da infância se desenvolve muito rápida, né? Eles colocaram que às vezes é quase nula, os espíritos nos colocaram. Então é muito rápido essa fase da infância. Rapidamente o espírito já está pleno da sua consciência, das suas capacidades nos mundos felizes. E justamente também por o corpo não apresentar essas barreiras grosseiras que o nosso corpo físico hoje coloca para o nosso espírito, a alma, ou o espírito, por assim dizer, ela está sempre apta em sua capacidade de todos os sentidos. É como se a nossa alma tivesse sempre em fase, nosso espírito estivesse sempre na condição de desdobramento, né? Os médicos têm a capacidade de desdobrar, né? Que é quando o espírito se afasta um pouco do corpo espírito, e aí ele enxerga ao seu redor como o espírito, ele enxerga o mundo espiritual que está ao seu redor, ele vê os espíritos que estão ao seu redor, ele conversa mentalmente com os espíritos, ouve e vê tudo mentalmente, consegue transmitir uma mensagem a longa distância e perceber, consegue ver o que está acontecendo a uma distância muito grande, ir e voltar, né? Os médios que têm a capacidade de desdobrar, eles fazem essas coisas e muito mais. Então, nos mundos felizes, é como se a alma estivesse sempre nesse estágio de desdobramento. Então, a conversa se dá mentalmente, um enxerga o outro com os olhos espirituais. Ninguém tem nada a esconder, né? Então, é a forma que eles falam, que os espíritos trazem essas informações, de maneira que a gente possa compreender um pouquinho como é, né, nesses mundos felizes. Não existem sobrepujação
de sociedade em outras, né? Escravidão, então, nem se fala, não existe isso, não existe desrespeito uns com os outros, né? O mal, como eu disse, ele não existe nesses mundos. Existe sim uma hierarquia, né, nessas sociedades. Por exemplo, qual que é a hierarquia que nós conhecemos hoje? Né? São os governantes, são as autoridades policiais, são os juízes, os prefeitos, governadores, né? São hierarquias na sociedade que estão ali para governar, administrar, trazer seguranças, entre vários outros aspectos. Né? Nos mundos felizes também existem as autoridades inerentes às funções que são necessárias, mas as autoridades, elas não chegam lá nos postos, né, onde eles assumem por força, digamos assim, por exemplo, né? Elas chegam pelas suas condições morais, não é um cargo de privilégio. Eles conquistaram estar ali pela sua evolução, a sua condição moral e intelectual. Então isso é aceito naturalmente por todos que ali estão. Nesses mundos, né, nos mundos felizes, as condições mais elevadas de sentimento dos homens, elas são altamente aprimoradas. Então o amor e todos os filhos do amor, caridade, compaixão, benevolência, solidariedade, tudo está muito presente em todos que estão ali. São características inerentes a todos. E nada falta para ninguém. Nem todos possuem as mesmas coisas. Não é uma sociedade igualitária, porque ninguém é igual a ninguém. Todos têm tem coisas que condicionam. Deixa eu consertar. Todos possuem, né, as coisas que para eles são necessárias. Ninguém passa necessidades, né? Mas as conquistas são pessoais. Então não falta nada a ninguém, mas nem todos possuem as mesmas coisas. Isso está diretamente relacionado à sua condição de conquista pessoal, seu avanço pessoal. Para a gente ter uma ideia disso em nosso lar, André Luiz relata sobre o bônus horas, né, que são como se fosse uma moeda, digamos assim, para a gente poder compreender, que você adquire pelos seus trabalhos, pelos seus esforços, pelas suas conquistas pessoais. Isso se transforma, por exemplo, em moradia, né, em uma refeição. Então, eu imagino que é mais ou menos isso que acontece, né? A gente obtém aquilo que a gente conquista, mas no mundo feliz todo mundo tem o que é necessário. Então não tem ninguém passando dificuldade, não tem ninguém passando aperto, não tem ninguém faltando casa, moradia, alimentação ou a saúde. Não existe problemas. Como disse, o mal não está presente nos mundos felizes. E os mundos celestiais, né? Mundos celestiais são as moradas dos espíritos puros, dos espíritos que atingiram o estado crístico, né? Que é o mesmo estado de Jesus, nosso irmão maior, governante de nossa terra. Então é até difícil para a gente poder falar como são esses mundos, né? Os espíritos não trazem muitas informações para nós, muito provavelmente porque a gente não vai ter a menor condição de compreender. Basta saber, para nós hoje, que é a condição de mundos onde os seres que lá habitam já vivem na perfeição que é para nós, né? Eles já estão em comunhão total com Deus, né? Ok. Bom, falando um pouquinho então da nossa Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, mas que está passando ali pelo processo de transformação planetária, como eu já disse para vocês, voltando um pouquinho naquele assunto
né, que eu falei bem no início do vídeo, que existia aquela ideia, né, de que o planeta ainda era o centro do universo, aquela coisa toda. Então, a gente vê muito por aí as pessoas falando que o mal do planeta é o ser humano, né? Às vezes a gente vê pessoas falando que o ser humano é a espécie errada por causa do mal que a gente se vê por aí. Às vezes a gente vê uma notícia triste, né? Que alguém fez uma atrocidade com o outro, ou que foi capaz de retirar o dinheiro que era destinado para uma verba de saúde. A gente fica, às vezes, chateado com isso. A gente fala, poxa, mas será que existe? Será que a humanidade tem solução? Né? É porque a gente analisa só o agora, né? E também não analisa o todo, mesmo só o agora. Como a gente pôde estudar, existem muitos mundos. A pluralidade dos mundos está aí. Em todo o universo existem diversos planetas em condições mais evoluídas, menos evoluídas que a Terra, e em condições semelhantes às nossas também. Então a gente não pode analisar o ser humano somente por aquilo que a gente está vendo aqui agora. O ser humano existe em todos os mundos, né, onde estão presentes a humanidade, que são vários, muitos, milhares, centenas de milhares ou milhões, né, não sei dizer o número para vocês. Mas não estão todos aqui, não estão todos na Terra. Então, neste capítulo do Evangelho, ele faz uma comparação, como se a gente, por exemplo, a gente tivesse julgar uma cidade, as pessoas que tem uma cidade, analisando, por exemplo, somente as pessoas que estão presas na prisão. A gente vai lá na prisão, vamos analisar quem são essas pessoas. São pessoas que roubaram, são pessoas que trapacearam, são pessoas, né, que fizeram mal para o outro de alguma forma. Aí você olha ali a história dessas pessoas e fala, nossa, então as pessoas que moram nessa cidade são realmente terríveis. Estaria correto? Não, estaria. Da mesma forma, por exemplo, se a gente fosse analisar a sociedade naquele município, analisando, por exemplo, só a periferia, a gente ia falar, poxa, mas as pessoas dessa cidade aqui, falta tudo para eles, não tem saneamento, eles não têm condições, tem pouco trabalho. Pelo contrário, analisar só um bairro de classe alta, aí fala, nossa, todo mundo nessa cidade é rica, tem muitos postos, muitas condições, tiveram ótimas oportunidades na vida. Está errado. A gente tem que analisar como um todo. Então, da mesma maneira, quando a gente vai falar da espécie humana, a gente tem que analisar como um todo. Porque se a gente analisar somente pela ótica do que estamos vendo acontecendo em nosso planeta, é a mesma coisa de analisar uma cidade, analisando, por exemplo, só a prisão. Só as pessoas que estão naquela prisão. É uma fração muito pequena da sociedade. Então, é uma das coisas que os Espíritos nos colocam para a gente refletir quando a gente pensar que a espécie humana é uma espécie errada. Não, não é uma espécie errada, é uma espécie em desenvolvimento como qualquer outra. E nessa fase de desenvolvimento vão ter aqueles que estão acertando, que estão errando, alguns que permanecem por mais tempo nos erros, outros que estão estacionados e se recusam a evoluir. E mesmo quando a gente analisa isso, é importante a gente analisar sem julgamentos, né? Porque às vezes a gente está pensando, mas aquela sociedade ali faz isso e isso com o outro. Será que nós mesmos, em outras encarnações, não fizemos até pior? Então, a gente tem que buscar ajudar, sem julgamentos, porque somos muito ajudados. Já pensou? Se os nossos mentores, né, que estão em estágio um pouquinho mais evoluído que nós estivessem nos ajudando, nós estivessem cedendo a mão, Cristo, Jesus Cristo,
que é um ser já de uma classificação celestial, que vive em mundos celestiais e atingiu a perfeição, não veio até nós trazer essas importantes lições? Então a gente tem que procurar fazer pelo menos o mínimo, o mesmo, quando a gente tiver que analisar essas coisas. E falando em evolução, a evolução, ela é uma lei universal, é uma das leis do Pai, é uma das leis presentes do universo. Então o ser humano, ele também está contido nessa lei. Ele não foge à regra. Ele vai desenvolver e ele está em desenvolvimento, querendo ou não. Se a gente pudesse traçar uma linha de desenvolvimento da sociedade humana aqui em nosso planeta, a gente veria, desde a sua criação, a gente veria uma linha crescente até os dias de hoje, sempre evoluindo. Só que esse degrau de evolução, ele é imperceptível para nós em uma encarnação. Ele é praticamente imperceptível. Leva-se muito tempo, mas a gente está sempre evoluindo, porque o planeta nos leva a isso. As condições de vida que temos, as pessoas que estão conosco, cruzando nossas vidas, fazendo parte, seja por um tempo, seja por toda a nossa estada aqui, oferece as condições para o nosso desenvolvimento. E o planeta como um todo oferece as condições necessárias para o desenvolvimento de todas as espécies, das espécies animais, das espécies vegetais, tudo está perfeito dentro dessas condições. E a gente está passando agora por esse momento de transformação. E essas transformações vêm de maneiras que às vezes a gente parece até destruição. Porque dar espaço para o novo demanda uma transformação, demanda uma mudança, demanda retirar o velho para dar espaço para o novo. E essa retirada às vezes nos parece uma coisa ruim, por isso que às vezes é tão difícil a gente fazer a reforma íntima, porque a gente tem que abandonar determinadas características, hábitos, vontades que a gente já tem conosco. Essa transformação muitas das vezes parece uma destruição. E no planeta também é assim. Então, às vezes, o que que a gente chama de catástrofe natural, às vezes é uma limpeza, é uma transformação para gerar circunstâncias, gerar condições do novo. Então, a gente tem que observar com essa ótica que muitas coisas estão acontecendo no nosso planeta, tanto de efeitos naturais, quanto de engajamento de sociedades para mudanças em leis que provê uma obrigatoriedade de respeito moral, né? Então muitas das coisas estão modificando. Bom, nós falamos aí sobre a pluralidade dos mundos, sobre as várias moradas na casa do Pai que o Cristo vem nos trazer, sobre como que o ser humano se desenvolve, quais são as características de desenvolvimento em cada mundo, desde o mundo primitivo, de provas e expiações, dos mundos felizes, dos mundos regeneradores e dos mundos celestiais. Então, tudo isso, né, que os Espíritos veio trazer nesse estudo deste capítulo do Evangelho, é para a gente ter conhecimento dessa pluralidade dos mundos e das condições que os mundos oferecem, né, para o desenvolvimento dos seres que ali habitam, para a gente compreender também que a gente precisa evoluir, que cabe a nós mesmos evoluirmos, que somos nós os únicos responsáveis pelo adiantamento do planeta como um todo, né? Então,
o que cada um de nós faz contribui para o todo. Mas eu queria fechar aqui com vocês falando um pouquinho de uma outra morada também. A gente viu sobre as moradas do mundo físico, mas eu queria também falar da morada interna, da morada espiritual de cada um de nós, que também é muito importante, porque nós também somos moradas. E para isso eu vou trazer 2 trechinhos do Evangelho, também de São João, em que Jesus, nesta mesma conversa com seus discípulos ali após a última ceia, que ele disse que ele iria, mas que ele voltaria, que ali não era a única morada, ele disse para seus discípulos que ele está sempre com eles, dentro deles. Então vamos ver o que ele fala aqui a nós. Em João capítulo 14, versículos 10 e 11, Jesus fala o seguinte para os seus discípulos: você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo a vocês, não as digo por mim, mas o Pai que permanece em mim é quem realiza as suas obras. Acreditem em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditem nisso, ao menos por causa destas obras. E ele, nesse diálogo com os seus discípulos, ele prossegue. No capítulo 14 mesmo, versículo 23, ele diz o seguinte: se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Então Jesus fala nesses 2 trechos do Evangelho, e em outros também, que ele mora no Pai e que o Pai mora nele. Se Deus é onipresente, está em todos os lugares, ele está em nós também. E Jesus disse aos seus discípulos que Deus estava com ele, estava nele, e ele também em Deus, porque ele já atingiu um estado de espírito puro. Mas Deus está sempre nele, e Deus estará conosco, estará em nós se acreditarmos. E Jesus também diz: eu também estarei em vocês. Ele falou: se guarda as minhas palavras, siga o que eu disse. Eu sou o caminho. Se fizer isso, eu e o Pai estaremos em você. Então, se o Pai Jesus Cristo pode estar em nós, nesta morada que somos nós, qual é a morada que estamos preparando para receber o Pai Jesus Cristo? Quem somos nós? Como está o estado de nossa casa interior? Estamos prontos para receber o Pai? No nosso dia a dia, nossas atitudes estão coerentes com o que Jesus vem nos ensinar? Não estou dizendo que devemos ser perfeitos e já fazer tudo que Jesus nos trouxe, nos ensinou. Mas será que estamos pelo menos nos esforçando para colocar em prática alguma coisa? Para modificar algo? Estamos esforçando realmente para fazer uma transformação, uma mudança, retirar um pouquinho daquilo que me atrapalha para dar espaço para o novo? Porque se a gente não retirar, não chega o novo. Ninguém compra mobília nova e coloca em sua casa se não retirar a mobília antiga primeiro.
não tem espaço em uma casa preparada. E a nossa casa já existe há muitos e muitos anos. Não fomos criados agora. Então temos que fazer essa limpeza. Temos que modificar. Temos que nos esforçar para isso. E estarmos com a casa preparada para receber o Pai. Não vai estar do jeito perfeito. Não. E Ele sabe disso. Ele não nos cobra isso. Ele sabe que o nosso desenvolvimento é longo. Mas que a gente deve esforçar para fazer esse caminho mais rápido. Para não ficar parado aqui. A nossa evolução não precisa ser retilínea. Ela pode ir subindo devagarzinho, né? Então fica essa mensagem final para vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês hoje. E que o Pai esteja sempre presente, está presente em nossa casa, iluminando e nos incentivando a sermos melhores. Que assim seja.